Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha, que já me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal no Instagram. Peço vocês um pouco de desculpa aí da minha voz, tá um pouco fanha. Eu não tô muito legal, peguei uma gripe, sei lá o que é. Tava com a garganta meio com pigarro na quinta-feira, começou. E agora de ontem para hoje, né, nariz escorrendo, tossindo, enfim, corpo meio mole, essas situações que vocês já sabem como é que funcionam, tá? Antes de eu começar a entrar aqui nas notícias, lembrar aí uma situação importante. Você que é vascaíno como eu, ama seu clube do coração, olha que coisa linda. Por que não ter produtos licenciados, oficiais e personalizados do Vasco da Gama? A Golcase tem uma linha exclusiva de produtos do Vasco, que vão desde garrafas térmicas, capinhas de celulares. Vou mostrar uma aqui, mas a infinidade de modelo deles é gigantesca. Você pode personalizar com o seu nome, com o número. Tem variação de cor para as mulheres ou para as meninas aí. Tem capinhas rosas também. Tem carregador portátil, tem mochila, tem de tudo do Vasco lá na Golcase. Você usando o cupom promocional GOVASCO, que está passando aí na tela, você ganha frete grátis e um descontinho extra. Tá chegando o final do ano, você pode presentear aí quem você ama no amigo oculto ou até presente de Natal e de Ano Novo, tá bom? Lembrando que usando o cupom promocional frete grátis e descontinho extra, comprando 2 capinhas você leva 4. E também não é só produtos do Vasco, tá? Tem linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros. Então você aí que é casado ou muito amigo de alguém que torce para outro clube e quiser presenteá-lo, você pode comprar para você e no bolo você coloca também de outro clube aí, tá? Não é só futebol, tem também produtos da Disney, da Marvel. Dá uma olhada no site lá. Produtos também eletrônicos. Golcase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para você ganhar frete grátis aí no seu carrinho. Dito isso, galera, vamos atualizar a rodada 37 do campeonato e discutir algumas coisas aqui. Os jogos de sábado, o Inter venceu o Corinthians por 2-1, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 também o São Paulo. Jogos de domingo às 4, Flamengo 2, Cuiabá 1, Palmeiras 1, Fluminense 0. E aí, os jogos das 6h30, Botafogo 0, Cruzeiro 0, Red Bull Bragantino 1, Coritiba 0, Grêmio 1, Vasco 0, Atlético Paranaense 3, Santos 0, Fortaleza 1, Goiás 0, América Mineiro 3, Bahia 2. Com isso, a classificação ficou da seguinte maneira: Palmeiras, virtual campeão com 69 pontos, tem 8 gols a mais de saldo que o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado com 66. O terceiro é o Flamengo também com 66. O Flamengo tem saldo 15, o Palmeiras saldo 31. São 16 gols de saldo, não tem como tirar isso numa rodada. Do Atlético Mineiro já beira o milagre, são 8 gols para tirar numa rodada. O Grêmio chegou a 65 pontos e entrou no G4. O Botafogo saiu do G4 com empate, caiu para 5º lugar com 64. E o Red Bull Bragantino fecha o 6º lugar com 62 pontos. E já garantido na 6ª colocação, porque o Fluminense tem 56, só chega a 59. E o Atlético Paranaense também tem 56, só chega a 59. Tá? O 9º colocado ali é o Internacional com 52, Fortaleza 10º colocado com 51, São Paulo 11º com 50, Cuiabá 12º colocado com 48 pontos, Corinthians 13º com 47, Cruzeiro 14º com 46 pontos, tá? Essas equipes, todas elas já não têm mais risco de rebaixamento. E a luta ficou para Santos, 15º, 43 pontos, Vasco, 16º, 42 pontos, Bahia, 17º, 41 em primeiro time na zona. Goiás, Coritiba e América Mineiro já rebaixados, Goiás 35, Coritiba 30 e América Mineiro 24 pontos, tá? Vamos falar um pouco da rodada e o que eu acho que está acontecendo nessas rodadas finais
eu acho que isso pode explicar um pouco do momento de Santos, Vasco da Gama e também a equipe do Bahia, e explica porque essas equipes vão até a última rodada ainda, qualquer uma das três podendo ser rebaixadas, tá? Cara, o que aconteceu nas duas últimas rodadas não é normal. E aí eu vou tentar, e só vou tentar, não vou cravar que é isso aqui, mas vou tentar fazer um exercício com vocês de tentar entender o que aconteceu nas duas últimas rodadas. O Vasco perdeu os dois últimos jogos e por um milagre não entrou na zona de rebaixamento. Por quê? O Bahia e também a equipe do Santos perderam os dois jogos. Lembrando que antes dessas duas últimas rodadas, eu não olhei a classificação do retorno para ver exatamente como está agora, o Vasco tinha a quinta melhor campanha, a sexta melhor campanha era da equipe do Santos e a oitava melhor campanha era do Bahia. Eram três times que pontuavam demais. O Cruzeiro pontuava bem menos e por isso viu essa turma encostar. O Cruzeiro entrou na briga contra o rebaixamento na pior hora possível, que é no final do campeonato, aonde você não está habituado, digamos assim, a estar com essa faca no pescoço e se vê no desespero já no final. Outras equipes não, já estão lutando aquilo ali quase o campeonato inteiro, então estão um pouco mais habituadas a jogar com essa pressão, mas talvez o que poderia ser um problema para o Cruzeiro e, entre aspas, um trunfo para Vasco, Bahia e Santos, na verdade foi ao contrário. O Cruzeiro identificou que na troca do Zé Ricardo ele tinha uma possibilidade de repente de ajustar alguma coisa que internamente não estava funcionando e veio Paulo Autuori. Paulo Autuori deixou claro que não é treinador, vai ficar com cargo de diretor técnico, mas quis ajudar o clube nessas retas finais aí nos últimos jogos. E ele trouxe uma confiança e um espírito muito diferente para o Cruzeiro. O Cruzeiro, desde a chegada do Paulo Autuori, não perdeu. Venceu o Fortaleza fora de casa, empatou com o Vasco, venceu o Goiás fora de casa, empatou agora com o Botafogo. Muito bem e muito bom os resultados da equipe do Cruzeiro até aqui. Empatou em casa também com o Atlético Paranaense. Uma tabela dura, mas o Cruzeiro está invicto. 5 jogos sem saber o que é uma derrota. Então, o Cruzeiro talvez, né, chegou o Paulo Autuori e talvez emocionalmente menos desgastado, acabou reagindo melhor. E o que eu disse que poderia ser um trunfo, talvez, de novo, talvez, pode ter sido algo que está jogando contra Vasco, Bahia e Cruzeiro. Porque veja bem, vamos brincar aqui e fazer um exercício. O Ramon Dias especificamente tá numa batalha absurda com esse grupo desde agosto. Vocês lembram de uma entrevista do Léo, pouco antes da chegada do Ramon Dias, como o Léo sai visivelmente destruído fisicamente e emocionalmente num jogo que o Vasco, salvo engano, perdeu em casa. E o Léo dá uma entrevista chorando, né? E, pô, cara, eu não sei o que tá acontecendo. A gente luta, a gente batalha, a gente faz tudo certo, mas o resultado em campo não vem. E aquele grupo já estava arrebentado emocionalmente e fisicamente naquele momento. E aí o Ramon Dias tem que reconectar o time com a chegada de reforços, obviamente, e fazer uma arrancada absurda. O Vasco faz um grande segundo turno, mas talvez, e de novo, talvez o emocional do grupo esteja ido pro saco, tanto do Vasco, como do Bahia, como também da equipe do Santos. Por quê? Essas três equipes estão jogando numa pressão e numa carga emocional aqui já há muito tempo. Tem que ganhar, tem que ganhar. Todo jogo é o jogo da vida para essas equipes. O Santos, para muitos, estava rebaixado quando tomou de 7 do Inter. Vinha muito mal. Pô, perdendo. Tomou de 7. Cara, acabou. O Santos entregou os pontos. E depois desse jogo, o Santos ficou 7 jogos invicto. A torcida do Santos foi sinistra. Os caras receberam os jogadores no colo, fizeram rua de fogo pro jogo seguinte, pegaram vários jogos brabo. O Santos tirou ponto de lugar que ninguém imaginava, ganhou de virada o Palmeiras. Vários jogos malucos assim, em termos de
de dificuldade, arrumou um pontinho no final contra o Corinthians no pênalti. É um time que ele não se dá por vencido. Goleou o Vasco dentro de casa, num jogo que o Vasco, por incrível que pareça, foi melhor. Mas uma hora, cara, o teu emocional te cobra. E eu vi, por exemplo, ontem, jogadores do Vasco transferindo responsabilidade. O Marlon Gomes se borrou todo na terça final do campo, na hora de matar o jogo. Ele teve a bola para dar-lhe uma pancada e fazer o gol, ou até ler melhor a jogada e rolar para o Verratti fazer o gol. Ele nem passou e nem chutou. Pegou uma bola meia na diagonal, toda esquisita. O Peck, no primeiro tempo, a mesma coisa. Uma bola que o Paulinho rouba, dá nele, ele vai no fundo. O Verratti marcado, a melhor opção era bater no gol, ele tenta dar no Verratti. Transferiu a responsabilidade. Perceberam que o Verratti, em 2 jogos, perdeu 4 gols que ele não costuma perder. Contra o Grêmio ontem foram 2 oportunidades e contra o Atlético Paranaense também. Gols esses que podem estar fazendo falta. E aí, eu vi algumas pessoas tentando atribuir um pouco a parte física. Eu não sei se é a parte física no jogo do Grêmio. O Vasco pegou uma sequência braba aí, que foi um jogo encavalado no outro. Foi o jogo do Corinthians, o jogo... Pô, cara, tô tentando puxar na memória aqui. Corinthians, Cruzeiro e teve mais um, foi Botafogo? Me ajuda aí nos comentários depois. A cabeça já não tá legal. Foi 3 jogos encavalados um no outro. Já do jogo do Corinthians pro jogo do Grêmio teve um gap. O jogo foi terça e o outro foi domingo. Numa distância de 5 dias. Eu acho que foi Botafogo. Botafogo, Corinthians e Grêmio. Eu acho que foi isso. A sequência do Vasco. Então, não dá pra botar muito na conta. Mas alguns jogadores sentiram. Paulinho tá jogando com o ombro aí, com infiltração. O Medel se estourou já no jogo em casa do Corinthians, mas foi pro sacrifício. Já se machucou no jogo do Atlético Paranaense, foi pro sacrifício no jogo da equipe do Corinthians para tentar ajudar e talvez tenha perdido até o campeonato e não volte mais. Então eu acho que vai ser muito preponderante o emocional. Quem teve a oportunidade de assistir o jogo do Bahia ontem, cara, o Bahia perdeu gols inacreditáveis. Se tem uma coisa que esse time do Bahia tem de ponto positivo, é que o Bahia cria demais. O Bahia cria muita chance de gol. Cauli, Biel, o Ademir, o menino que veio lá do Galo e jogou no América Mineiro, fugiu o nome dele agora, que perdeu um gol inacreditável sem goleiro. Cara, aquilo é emocional, cara. E os jogadores criam, lutam, se matam e não conseguem fazer o gol. O jogo contra o São Paulo, o Bahia teve chance de fazer o gol. Quando o São Paulo faz o gol, era o Bahia que criava as melhores oportunidades. E o Bahia tá sentindo um pouco o que aquele elenco do Vasco sentia em 2021. Toda vez que a rodada falava assim, vai Vasco, todo mundo ajudava, era só o Vasco fazer o dele, ele peidava na farofa. E agora tá acontecendo com o Bahia. O Vasco tomou uma trolha em casa do Corinthians. Vai Bahia, ganha o jogo aí do São Paulo. Ele pipoca. Eles viveram isso algumas rodadas atrás. O jogo ganho na mão contra o Atlético Paranaense, tomaram o gol do Canóbio no final, o gol de empate. Contra o Cuiabá, que naquele momento era um confronto direto. Eles perderam de 2 ou 3-0 pro Cuiabá dentro de casa. E agora esse jogo ganho contra o América Mineiro. O América Mineiro tem um jogador expulso no começo do segundo tempo e nem assim eles conseguem vencer. Um América Mineiro com um time meio mesclado. O Mastriani não estava em campo, algumas outras peças importantes não jogaram. O goleiro Matheus Cavicchioli, o zagueiro Ricardo, que fez até gol, jogou no Palmeiras, foi substituído no decorrer do jogo. Então assim, cara, eu acho que um pouco dessa pipocada do Vasco, do Bahia e do Santos tem a ver com o mental, cara. Os caras se desgastaram tanto, se entregaram tanto, que agora na reta final, quando falta tão pouquinho, talvez o emocional já tá zoado. Naquela hora que tem que ter um pouco de frieza para fazer o gol, o cara transfere responsabilidade. Às vezes na hora de ser mais frio para evitar um gol, os caras com excesso de vontade tomam a decisão errada. Pô, cara, o gol que o Vasco toma tem um mérito absurdo da finalização de Soares. Mas a forma que o Natan passa no meio ali do Piton e do Marlon Gomes é piada. E ninguém chega em cima do Soares e nem do Natan. Os caras vão correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás. E vai deixar o Soares finalizado a entrada da área daquele jeito. Então eu acho, sem medo, eu acho não. Isso eu tenho certeza. Eu falei tanto pode ser. Isso agora é uma certeza. O Vasco está tendo mais sorte do que juízo.
E para quem tá dando aí o Bahia como galinha morta contra o São Paulo, digo a mesma coisa que eu disse do jogo América Mineiro e São Paulo. Um jogo extremamente perigoso. Todo mundo dá o Galo como amplo favorito, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, tem que garantir a quarta vaga. Se conseguir uma goleada maluca e o Palmeiras pegando o Bahia fragilizado, pode ser que faça 2 gols rápidos, os caras entreguem os pontos, pode pintar uma goleada histórica e tentar jogar na alcunha do milagre, que o Galo tem um pouco disso, do eu acredito, de títulos assim surreais, né? Então tem muita gente pensando nisso. Por outro lado, tem que ganhar para no mínimo manter a vaga dentro do G4 e não precisar jogar a fase pré da Libertadores. Mas o Bahia cria muito, cara. E é um jogo só. O Bahia vai jogar a vida nesse jogo. Então não seria nenhuma surpresa o Bahia fazer o papel dele, vencer ou até empatar o jogo, que já empurraria o Vasco a pressão de no mínimo empatar o jogo dele em casa com o Red Bull. Red Bull que ainda briga pela quarta vaga. Ele tem 62 pontos no campeonato. Vencendo chega a 65. Ele tem condição de passar o Botafogo e o Grêmio e tentar ir direto para a fase de grupo. Então eles vão tentar sim vencer o Vasco e são mais time que a gente. Então eu acho que vou jogar tudo na conta do Atlético. Deixa que o Atlético ganhe o jogo lá que a gente vai ficar na primeira divisão. É perigoso. Acho que é um jogo traiçoeiro pra caramba. Tanto o jogo do Vasco com o Red Bull em casa, como o jogo também do Bahia com o Galo. Toda vez que deram o Bahia como galinha morta, ele foi lá e surpreendeu. E todas as vezes que o Bahia era amplo favorito, ele precisava só dele para poder resolver a parada, ele pipocou. Então, muito cuidado, que a gente não fique dependendo dos outros e faça o resultado da gente com as nossas próprias pernas na quarta-feira. Porém, confesso que eu perdi muita confiança nesse elenco do Vasco. Torcer para dar tudo certo. Tô confiante, acho que o Vasco não cai. Não tem como cravar nada aqui. Tava muito com medo nas 2 rodadas anteriores. Vi a gente entrando na zona de rebaixamento nessas rodadas. Porém, não quero que a gente jogue tudo na conta do Galo, mas vejo com boas possibilidades sim o Atlético Mineiro vencer o jogo. Isso me tranquiliza mais do que contar com a vitória do Vasco contra o Red Bull, tá bom? Então é isso, era um pouco do que eu queria falar com vocês. A gente está tendo mais sorte do que juízo, mas a sorte acompanha os competentes. E a gente tem sido incompetente nas últimas rodadas. Para nossa sorte, tem gente igual ou pior que a gente no campeonato. E por isso, estamos nos salvando, beleza? Então é isso, assim a gente encerra aí a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com a segunda, beleza? Peço desculpa aí, secando o nariz aqui com coriza durante o vídeo. A voz não está nas melhores. Tô bem arrebentado de gripe aí, mas a gente tem que trabalhar, tem que lutar. Vambora, tá acabando. Daqui a 2 dias acaba essa agonia. Se Deus quiser, o Vasco na primeira divisão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.